a nossa entrevista, né, para o projeto Memória Espírita, os pioneiros do movimento espírita de São Gonçalo. Eu queria que você dissesse o seu nome, né, a sua idade e contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou até a doutrina espírita. Eu sou João Luiz Pessoa, tenho já 77 anos e já estou praticamente no movimento espírita há mais de meio século. Mas, na verdade, nós conhecemos primeiro o fenômeno mediúnico lá em Vitória, Vila Velha, em 1971, sem ter contato com a doutrina propriamente. Conhecemos o problema do fenômeno, tivemos várias experiências muito úteis, até virmos para o Rio de Janeiro, onde nós tivemos a oportunidade de comprar a primeira codificação espírita, coincidentemente no Centro Espírita Tupiara, lá em Lins de Vasconcelos. E aí foi uma coisa surpreendente, porque nós conhecíamos muito fenômeno, mas não tínhamos tido acesso ao livro. Foi aquele momento assim de alegria enorme, porque nós entramos em contato com os ensinos da codificação e veio à nossa mente aquele mesmo pensamento que o Dr. Bezerra de Menezes teve. Eu identifiquei que eu já conhecia, que eu já tinha as ideias inatas do Espiritismo, só não tinha tido contato com o livro. E aí, daí para frente, servindo ao Exército à época e fazendo faculdade, eu não pude entrar direto no movimento espírita. Eu estudava, eu lia muito e volta e meia participava de alguma coisa aqui e ali. Sendo que eu fiquei até 1978 sem um contato maior com as casas espíritas. Aí eu comecei praticamente a frequentar casas espíritas em Araruama. Você morava em que cidade? Eu morava em Niterói, sempre Niterói. Morei em Niterói. Uhum. Mas eu tinha consultório em Guaba Grande desde 1976. E aí eu conheci o Ederlindo Sarroris, um espírita extraordinário que fundou o Centro Espírita Allan Kardec em Araruama. E eu então, quintas e sextas, eu ia trabalhar em Guaba Grande, e aí frequentava o Allan Kardec. Mais adiante, conhecendo um companheiro que dirigia a Casa Espírita de Saquarema, eu passei também a frequentar a Casa Espírita em Saquarema, me engajando praticamente lá, na região dos Lagos. E, em 1980, eu vim para a FEERJ. A antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Eu vim para a FEERJ, passei a compor o conselho, o grande conselho, porque ela funcionava com o estatuto antigo. Eu passei a compor o grande conselho da FEERJ. Em 1984, eu fui eleito presidente da FEERJ, onde eu fiquei até 1990. Fiquei 6 anos na presidência. Nesse período, nós tivemos um período muito fértil, porque nós assumimos a federação, assim, trabalhamos muito para reiniciarmos o movimento de unificação das duas federativas, era a antiga FEERJ e a USERJ. E aí nós nos engajamos. Nós fizemos um estatuto novo, de acordo com o pensamento do pessoal da FEERJ e do pessoal da USERJ. Que era a federativa do Rio de Janeiro, do outro lado da Bahia. Né? Tá. Nós combinamos com o Gerson Simões Monteiro de fazermos um estatuto semelhante, o máximo possível, um aproximando do outro. E nós conseguimos aprová-lo. Pensando na unificação. Tá. Aí nós aprovamos o estatuto e assim que nós assumimos a federação em 1984, nós procuramos imediatamente fazer uma comissão e visitar a USERJ, para mostrar para a USERJ que nós estávamos assumindo a federação com proposta de unificação, que nós iríamos movimentar todos os recursos da FEERJ com aqueles companheiros que ainda tinham aquela ligação profunda com a FEERJ,
convocando-os para o movimento, para que eles, no movimento, cobrassem das federativas a unificação. E isso se deu. Nós viajamos muito pelo estado do Rio, em todos os municípios onde os companheiros tinham vínculo com a federação, nós fomos visitar. Era o quê? Caravanas? O que vocês Era caravana. Era caravana. Eu, juntamente com o Sebastião Fernandes Candilli, com a Tio Chaves e a Alcione, minha esposa, nós viajávamos. E quando podíamos, nós levávamos outros companheiros, fazíamos caravanas. Até chegar ao final do seu mandato, no início de 91, quando eu, por força do estatuto, eu não pude mais continuar à frente da federação. Mas eu continuei no movimento espírita. Aí, nesse período todo, nós fundamos muitos centros espíritas. Aonde? Na região? Onde era possível. Sim. Nós fundamos aqui a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Laranjal, em 1988. Fundamos o Centro Espírita Casa do Caminho, no Colubandê, juntamente com a dona Alcélia. Fundamos o Centro Espírita Allan Kardec, lá no bairro de Mangueira. Fundamos o Centro Espírita Deus Cristo Caridade, em Papucaia. Participamos da fundação do Centro Espírita Mestre de Amor, em Niterói. E fundamos também o Grupo Espírita Obreiros do Bem, que hoje está lá em Várzea das Moças. E ajudamos na reorganização de muitos. E reorganizamos, a partir de 1987, o Centro Espírita Jesus Maria José, e depois nós mudamos o nome para Centro Espírita Regeneração. Então, a década de 80, não só com esse pessoal que nós tínhamos em torno de nós, mas todo o movimento espírita foi muito proveitoso, foi muito prolífero. E daí, se você procurar, você vai ver muitas casas espíritas fundadas na década de 80. Nós nos baseamos naquilo que Allan Kardec estabeleceu, na questão 333, 334 do Livro dos Médiuns, onde ele estabelecia que era muito melhor você ter vários centros espíritas pequenos espalhados do que uma grande casa espírita, até como prevenção contra os problemas, os ataques, as dificuldades que as casas espíritas poderiam vir a ter. Ele diz que uma casa espírita grande, quando ela sofre um ataque, você pode ter um prejuízo muito maior do que quando você tem pequenas casas espalhadas, que são, digamos assim, prejuízos menores para o movimento espírita. Foi essa luta toda. E nós reformamos muitas coisas, reformamos o estatuto de lá, criamos estatutos que facilitavam a administração da casa, onde nós seguimos o padrão antigo. No antigo padrão, as casas espíritas tinham regime presidencialista. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo terceiro secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, diretor de doutrina, diretor de mocidade, diretor de infância, departamento cultural e artístico, departamento jurídico e patrimonial, departamento de assistência social, que hoje em dia é SAPSE. Então nós saímos por aí com essa modalidade de estatuto, porque ia a modalidade do estatuto federativo. Se você tem na federativa as áreas X e Y, é ideal que a casa espírita tenha também a área X e Y, porque quando você faz encontros, gereus, qualquer tipo de encontro que você faça, congresso, você vai trabalhar no congresso com as áreas, convocando das casas espíritas aqueles elementos daquelas áreas, daquele centro de interesse que já tem na própria federativa. Facilita o trabalho federativo, facilita o trabalho das casas espíritas. E como era a relação, já que eram duas federativas, entre o CRE, o Conselho Regional Espírita, e o CFM, Conselho Federativo Municipal? E você participou de qual e como se deu essa unificação? A proposta do Estatuto Novo era criar os CREs, Conselho Regional Espírita. Mas as localidades onde existiam os conselhos municipais espíritas ficariam a critério daquele movimento local. Nós pretendemos continuar com União Municipal Espírita
de Volta Redonda, União Municipal Espírita de Niterói. Devagarzinho, eles foram verificando que poderiam modificar. Não foi imposto nada. No Espiritismo não se impõe nada. Então, alguns conselhos regionais se formaram logo. As uniões municipais, devagarinho, elas foram se adaptando e hoje você não tem mais, você tem CELS, né? Conselho Espírita de Unificação. De Conselho Regional Espírita, nós passamos a Conselho Espírita de Unificação para ficar mais fácil de se trabalhar. O regional e o Conselho Espírita de Unificação ficariam mais ou menos do mesmo padrão, com o mesmo número de casas espíritas, porque se trabalhou assim. É melhor diminuir o volume de casas espíritas de um conselho para melhor se administrar. Então isso foi devagarinho se adaptando e nós tivemos sucesso. Eu saí do movimento, eu saí da presidência da federação, mas eu assumi o Conselho Regional Espírita de Niterói. E lá nós trabalhamos, depois eu deixei o conselho, uma vez que fundando a SEJA em 1988 e reorganizando o Centro Espírita Regeneração a partir de 1987, eu fiquei com 2 casas. E aí é aonde você entra no movimento espírita de São Gonçalo, né? A sua atuação. Como é que se deu isso? Eu deixo o movimento espírita de Niterói, Sim. entrego a presidência do Grupo Espírita Estudante da Verdade lá GEV. de Fonseca, que é lá anexo ao Instituto Dr. Marchi, e venho para São Gonçalo para trabalhar com as 2 casas, porque nós, desde 1985, nós começamos um movimento de feiras de livros. É isso que eu ia te perguntar, como é que se deu esse movimento de Feira do Livro Espírita, né? Em 1985, com a união das mocidades de Niterói e São Gonçalo, nós fizemos a primeira Feira de Livro Espírita de Niterói, em frente às barcas. E depois prosseguimos, continuamos com aquilo. À medida que foi esfriando o movimento de feira, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, através da SEJA Editora e Distribuidora, assumiu as feiras. Em Niterói. Em Niterói e São Gonçalo também. Foi basicamente na mesma época que inaugurou as 2? Na mesma época. Tá. Nós fizemos lá em Niterói a primeira feira, fizemos a primeira de São Gonçalo, fizemos a primeira feira de Cabo Frio, primeira feira de São Pedro da Aldeia. A ideia de nós realizarmos feiras de livros em praça pública foi uma ideia que foi assim, passando pela cabeça de muitas pessoas. E com a vinda da Maria Luísa Della Vecchia, que fazia doutorado em São Carlos, em São Paulo, e participando lá do primeiro movimento de feiras de livros em praça pública, ela trouxe a ideia. E nós então assumimos a ideia. Ela traz de lá um grupo para dar um curso aqui na FERJ, e foi uma coisa maravilhosa, porque eles trouxeram a ideia de lá para cá, que era totalmente diferente da ideia que nós queríamos fazer. E nós então adotamos o critério de lá de São Carlos, fizemos a primeira barraca de feiras, foi um sucesso. Nós vendemos em 4 dias 3.996 livros. Nossa. Depois passamos para São Gonçalo, Itaboraí. O modelo de São Carlos, São Paulo. O modelo de São Carlos. Tá. E espalhamos a feira por todos os lugares. Só não fomos lá para o Rio de Janeiro, porque o movimento espírita de lá estava mais vinculado à USEERJ. Então nós cuidamos de fazer isso nesse ramal de Niterói até Cabo Frio, indo até a região serrana. Isso antes da unificação, né? Tudo antes da unificação. Sim. E nesse trabalho todo nós fazíamos feiras, participávamos da fundação das casas espíritas, onde as pessoas estavam propensas a começar um trabalho novo, com todo entusiasmo. E era sempre assim, muito amparado. Nós sentíamos que o plano espiritual estava nos estimulando a esse tipo de atividade. Divulgar a doutrina em praça pública, fundar novas casas espíritas, apoiar a reforma de instituições que estavam um pouco paradas, onde
não havia, digamos assim, um dinamismo maior. Isso continuou pela década de 90 também, mas o movimento espírita cresceu muito. E nós, então... Que aí vai chegar os anos 2000, né? Que vem a questão da unificação. Sim. Que eu vi fotos históricas com você lá no que é hoje o EFRA, né? Ali ainda estava dividido, seu Antônio Bispo. Queria saber como é que se deu isso em São Gonçalo, essa questão da unificação em São Gonçalo, João Luiz. Saindo da presidência da federação, Sim. Eu assumi o Conselho Regional Espírita de Niterói. Sim. E o Antônio Bispo Salles, Sim. que era um companheiro muito próximo, ele assumiu o Conselho Regional Espírita de São Gonçalo. Sim. E Pela nós, FEERJ. Pela FEERJ. Tá. Então, E tinha o outro lado, da UZERJ. Quem era em São Gonçalo da UZERJ nessa época? aqui em São Gonçalo tinha mais pró-FEERJ do que pró-UZERJ. Uhum. O que nós fizemos? Nós nos aproximamos. E começamos a visitar as casas, fazendo as reuniões do movimento espírita de rodízio nas casas espíritas. Sim. Mais adiante, o Celso Brégua funda a instituição que viria facilitar, porque nós passamos a fazer as reuniões no Espaço Espírita Fraternidade. Isso ele e Maria do Vale, eles eram os ERJ. Eles estavam representando os ERJ ali? O Celso não representava nada, porque ele passou a se integrar e abriu espaço. Tá. A pessoa mais ligada aos ERJ aqui era a Maria do Vale. Se não me falha a memória, os discípulos de Ismael também tinham assim, uma ligação um pouco com eles lá. E o Jorge Cardoso era O FEERJ? Jorge Cardoso, ele veio e ele não era nem FEERJ nem os ERJ. Tá. Ele entrou já nesse momento para trabalhar a unificação, contribuiu muito. Uhum. Então, nós éramos em São Gonçalo um movimento muito, muito unido. Foi fácil essa unificação, porque nós éramos unidos. Quem era de um lado continuava, quem era do outro continuava, o importante era o conselho. Nós não deixamos dividir aqui. Então nós pegamos todas as casas espíritas e colocamos no conselho. Por quê? Porque era necessário que a gente trabalhasse em paz. A princípio, o conselho era da FEERJ. Ele foi formado, vinculado à FEERJ. E quem não era pró-FEERJ, quem era pró-UZERJ, participava a si mesmo, com toda a contribuição. E iam lá na UZERJ, levavam lá as suas contribuições, mas aqui o Conselho Regional Espírita de São Gonçalo era pró-FEERJ, mas reunia todos. E não havia distinção, tanto é que São Gonçalo foi o primeiro município do estado do Rio a se unificar antes da unificação das federativas. Isso é histórico, né? Isso foi. Niterói também andou bem, mas aqui teve uma força maior. Em São Gonçalo. Teve uma força maior. Uhum. E ajudou muito, colaborou muito com o movimento de unificação. Mas nós, nesse período, atuávamos mais ajudar as casas a se reestruturarem. Muitas estavam desestruturadas. E daí essas casas novas que foram fundadas, a gente dava-se uma presença maior, visitando. E quando começaram os nossos eventos, o mês espírita... Como é que era o mês espírita, João, naquela época? O mês espírita... Tinha apoio institucional? O mês espírita sempre foi um movimento local. Uhum. E sempre nós convidávamos os presidentes das federativas. Eles sempre estavam conosco. Não havia, digamos assim, dificuldade para termos o presidente da FEERJ e o presidente da UZERJ conosco. Uhum. Eu fui presidente até 90. Então isso facilitava muito e sempre nós trazíamos o pessoal da UZERJ. O pessoal da UZERJ nunca foi excluído, mas convidávamos pessoas de outros lugares, de outras cidades, e o movimento foi bem. Nós nunca tivemos aqui
dificuldades nesse sentido. E me diz uma coisa, como é que surge a ideia dos feirões, né? Porque você é histórico isso, você fez os feirões da Casa Espírita Pro Maria de Magdala, né? Você fez também os feirões, né, para a Rádio Rio de Janeiro, mais recentemente, né, e também para a Sociedade Espírita Fraternidade, o Remanso Fraterno. Como é que surge essa ideia? Como é que isso se materializa, João? É um período também muito interessante. Quem começou com a atividade de feirões foi o Grupo Espírita Caminho da Esperança, com a Ana Guimarães, o Geraldo Guimarães e o nosso companheiro Paulo, que era quem organizava a feira lá para o Divaldo no Colégio Militar, lá na Tijuca. E desde o primeiro, nós começamos a participar. Como um caso espírita, né? Levando as barracas. Quase ninguém queria ir. No primeiro feirão fomos eu, Alcione e Eda Hungria. Chegamos lá, montamos uma barraca, não era nem da federação, nem dessa casa, nem da outra. Éramos nós. Mas à medida que o feirão prosseguiu, nós passamos a montar barracas com a casa espírita bem definida, a Seja, o Regeneração, cada casa levava seu movimento. E aí, quando nós tivemos a desencarnação do René Peça, que fundou a Casa Maria de Magdala, nós tivemos, assim, uma preocupação muito grande, porque ele, viajando, fazendo palestras e autografando o livro que nós editamos, Amor e Vida, ele angariava muitos recursos. Com a desencarnação dele, o que veio na nossa mente? Vai cair muito quantidade de recursos para a Casa Maria de Magdala. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu pensei assim, vou aproveitar a experiência dos feirões da Mansão do Caminho, realizada pelo Geraldo e Ana Guimarães, e eu vou fazer um evento em Niterói para a Casa Maria de Magdala. Então eu comecei a conversar com os amigos, visitar as casas espíritas. Eu levei 2 anos sem êxito. Ninguém queria, ninguém se prestava a participar, a colaborar. Então eu decidi que faria, unindo a Seja e o Regeneração, e nós então elaboramos a feira, colocando como realizadora a nossa editora e distribuidora de livros, unindo a divulgação da nossa editora com o propósito de angariar recursos para a Casa Maria de Magdala. Isso, aí as pessoas começaram a aderir. Nós fizemos o primeiro feirão no ginásio Caio Martins. Foi um sucesso. Em Niterói. Foi um sucesso. Quando viram que era viável, que era possível, então todas as casas se entusiasmaram e se aproximaram mais. E nós prosseguimos fazendo os feirões. Quando aconteceu com o José Raul Teixeira o acidente vascular viajando para os Estados Unidos, veio-nos a mesma preocupação. O que a gente pode fazer para ajudar o Raul? Então nós fizemos a proposta para o movimento espírita de acrescentar mais um evento em Niterói, fazendo o feirão pró Remanso Fraterno. E aí foi também uma resposta muito grande. A Rádio Rio de Janeiro fazia, desde quando nós fizemos o primeiro feirão pró Casa Maria de Magdala, um feirão lá no Rio de Janeiro, no abrigo Terezinha de Jesus. E nós participávamos também. Com o esvaziamento desse evento lá, a rádio ficou sem eventos. Nós estamos como conselheiros da Rádio Rio de Janeiro desde 1984 e nos achamos na obrigação de também assumirmos esse evento. Levamos a ideia para os companheiros das 2 casas, aceitaram e nós passamos a realizar os feirões para a Rádio Rio de Janeiro. Então daí nós assumimos 3 eventos por ano. Era quadrimestral? Era quadrimestral. Em abril, maio, dependendo da situação, nós fazíamos o feirão da Casa Maria de Magdala. No meio do ano, nós fazíamos para o Remanso Fraterno e no final do ano, na primeira ou segunda semana de dezembro, para a Rádio Rio de Janeiro. E vamos, se Deus quiser, retomar
Agora, depois da Covid, depois de todas as mudanças realizadas nos órgãos que fiscalizam, nós vamos realizar novamente esses eventos. E o Encontro da Fraternidade, para a gente encerrar aqui essa questão do histórico, né? Encontro da Fraternidade Espírita de São Gonçalo. Né? Nós fazíamos o mês espírita, mas nós não... as casas espíritas precisavam de algo mais. Então, nós resolvemos em São Gonçalo, num dos domingos do mês espírita, realizarmos um encontro onde cada casa pudesse montar uma barraca, dinamizando a atividade do movimento. E ali, nesse evento, nós teríamos a parte musical, como era também no nosso evento do Feirão Pro Casa Maria de Magdala, mas quem assumiu a direção do evento praticamente foi o Celso, um grupo. E aí Celso Brégua, né? O saudoso Celso Brégua. Ele elaborou umas barracas, construiu barracas. Ele então se entusiasmou muito e ficou na mão dele mais alguns companheiros, que agora eu não posso citar os nomes, porque eu iria até ser injusto com alguns que trabalharam muito no movimento. E nós fazíamos esse evento e as casas montavam as barracas, prosseguimos com a tarefa usando os espaços que nós conseguíamos e tomou vulto, cresceu muito. Perfeito, João. E para a gente encerrar, né, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o movimento espírita, para as gerações futuras, né, da sua visão aí do movimento espírita atual, o que você teria a deixar como mensagem aí para as gerações futuras? Nós queremos deixar como mensagem, uma mensagem que acho que é um alerta, né, para todos nós que estamos no movimento, que dirigimos casas espíritas, que participamos efetivamente de todas as atividades. O nosso alerta é que as casas espíritas cuidem para que nas instituições todos tenham a sua oportunidade de estudar, de trabalhar, de crescer, de apresentar os seus valores, sem aquela preocupação de achar que o movimento espírita ele precisa de ser, digamos assim, modernizado demais. Nós temos uma preocupação muito grande porque a casa espírita é o núcleo, é a célula básica do movimento espírita. Na casa espírita, nós temos que cuidar do estudo da codificação espírita, não dando ênfase a qualquer coisa que possa vir descaracterizar aquilo que Allan Kardec preconizou. Dinâmicas de grupo, dinâmica de estudos, técnicas de apresentação, tudo isso é uma necessidade. Mas o movimento espírita, ele vem caminhando bem. A doutrina espírita já é, por si mesma, ela já veio por si mesma, como diz Kardec, isenta de qualquer coisa que possa desviá-la do curso que ela tem que ter. Ela já veio imunizada e ela já é, por si mesma, pura. Então tem aqueles que dizem assim, estão querendo tisnar a pureza doutrinária, estão querendo desviar o rumo do espiritismo. Ninguém consegue desviar o rumo do espiritismo. O espiritismo ele já nasceu preparado para não passar por esses problemas. Surgem movimentos aqui e ali e as casas espíritas devem se cuidar para não aderir às modernidades demais. Cuidar para que o estudo seja sempre o mais claro possível e formar novas lideranças baseadas nessa ideia de que a doutrina espírita, por si mesma, ela vai tomando espaço, ganhando cidadania, sem precisar de aventureiros, pessoas que se digam salvadoras do espiritismo, salvadores da paz. Então as casas espíritas precisam cuidar para que isso seja sempre muito bem observado. Essa é a minha recomendação como
trabalhador que procura ser fiel ao Evangelho, a Jesus e a Kardec. Perfeito, João. Então a gente encerra assim mais um episódio do projeto Memória Espírita, os pioneiros do movimento espírita de São Gonçalo.